Só não tá, é só botar mais perto. Né? Bom, eu primeiro queria aqui me desculpar com vocês por essa mudança, né, de lugar. Tinha um evento que estava marcado anteriormente, aí houve um problema, né, de agenda com a morte do campus. Talvez a morte do campus gerou problemas maiores, né, como a Marina está aí, né, mas tudo bem. Problemas maiores estão aí, como a Marina. Mas eu estou muito feliz, né, estou muito honrado de estar aqui. Eu não queria começar falando como vice-diretor do Instituto, né, nem como, sei lá, vice-coordenador de pós-graduação, embora isso seja inevitável falar desses lugares, né? Só que isso é muito formal, né? Esse aniversário da formalidade. Eu estou muito feliz, na verdade. Eu queria falar que eu, Rafael, que sou professor de filosofia, né? Muito feliz de ter aqui o Jean ao meu lado, né, abrindo aí esse nosso segundo semestre do Seminário de Disseminações, que eu e a professora Carla Rodrigues organizamos, né, no nosso laboratório Cora de Filosofias, né, da Alteridade. E eu acho que é um momento importante. Né? Eu vou falar pouco, depois eu preparei um textinho curto, porque senão meus alunos sabem que se eu começar a falar sem roteiro, eu vou falar o tempo inteiro, já não vai poder falar. Então eu resolvi, para poder ser breve, preparar um textinho curto. Né? E depois, né, o Jean falou que vai falar um pouco também, para a gente ter uma troca, um bate-papo com vocês, né, e depois o lançamento aí desse livro, que foi o que inspirou, foi a leitura que me inspirou a ter o Jean aqui, e anunciar o que eu vou anunciar aqui, um certo rumo, mudança de rumo, né, nas minhas pesquisas, que eu vou anunciar também. Acho que esse é um momento interessante que o livro dele me fez pensar algumas coisas. Então eu vou ser rápido, né, e vou ler logo. Né? Qual a chance de conseguir tecer num só gesto a vontade de não ser a vontade de ser absolutamente hospitaleiro, acolhedor, fazer o papel do anfitrião e ao mesmo tempo ter de falar? A situação assim o exige, é claro, mas a aporia se dá não apenas pela exigência da cerimônia, mas sobretudo pelo privilégio de dividir esse momento com quem admiro profundamente. Então, a única chance de enfrentar o desafio de não ser descortês por um lado, com um convidado, saindo por demais do papel do anfitrião, daquele que acolhe, mas também, por outro lado, evitar a descortesia com o momento, com o público aqui presente, que de alguma maneira também espera que eu me pronuncie, o jeito que encontro de ressaltar a cortesia que tal momento merece, resolve-se com a decisão de falar, mas falar pouco, ser breve e dar a palavra a quem é de direito. A questão que logo após isso me coloquei foi a seguinte: sobre o que falar? Como estar à altura de um acontecimento como esse? E a única resposta que me surgiu foi escrevendo de modo pessoal. Nesse sentido, as poucas páginas que se seguem tentam reproduzir a importância para mim de ter em nosso seminário de disseminações o deputado Jean Willis, por motivos pessoais, políticos e acadêmicos que tentarei aqui elencar, sublinhando que será impossível separar cada uma dessas razões, pois o pessoal, o acadêmico e o político estão necessariamente ligados, ainda que se pretenda sempre se distanciar das razões em nome de uma neutralidade hipócrita e quimérica. Começo por uma breve cronologia autobiográfica que remonta ao ano de 2005, quando minha mãe me chamou a atenção para um participante do famoso reality show que, segundo ela, eu iria adorar. E não foi diferente, pois rapidamente já tinha me entorcida no tão conhecido programa de televisão, por ser homossexual assumido, jornalista, professor universitário, por louvar seus orixás a cada vitória e, sobretudo, por exemplificar o que eu entendo por caráter. Em seguida, logo que soube que iniciava a sua carreira política, passei de imediato a ser seu eleitor declarado. E se eu acreditasse em representação, na pura representatividade, isso certamente seria um belo tema de discussão, já que a crítica da representação, em todos os sentidos me interessa, da teoria do conhecimento, a estética e a política. Se eu acreditasse na representação, eu não teria o menor problema
que dentre a vastidão do universo político atual, é a Jean Willis quem me representa. E minha admiração ainda se intensificaria ao ter contato com um pequeno, simples, direto e competente livro, Tempo Bom, Tempo Ruim, que ecoando em seu título os ventos de Ansan, que, como diz a cantiga de Umbanda, é sol, é chuva e é vento, trabalha o tempo, seu tempo, nosso tempo, esclarecendo o leitor sobre sua trajetória, sobre suas impressões, suas posições, e sendo uma leitura obrigatória e agradável a quem se interessa pelos temas que nos reúnem aqui hoje. Entretanto, se isso tudo não bastasse, há ainda um fator pessoal que me deixa muito comovido em ter o Jean aqui ao meu lado. Minha mãe era uma de suas maiores entusiastas, e poucos dias antes de falecer, quando soube que esse evento aconteceria em agosto, e sabendo que lhe restavam poucos dias, disse que sentia muito não poder estar presente aqui hoje, e que eu lhe mandasse um grande beijo e dissesse o quanto ela o admirava. Portanto, além de ter já dado um beijo pessoalmente, não é que eu prometi, esse momento também é para mim uma homenagem à minha mãe, que foi quem primeiramente me chamou a atenção para a figura de Jean Willis, uma mulher exemplar, cujo orgulho de mim incluía, sempre silenciosamente, como faz uma grande mãe taurina, o fato de saber que minha personalidade, que ela tanto admirava, se construiu em grande parte ancorada em minha preferência sexual. E talvez esse seja o ponto que eu mais gostaria de tocar aqui agora. Porque eu, que desde cedo sempre fui assumidamente gay, para um pequeno círculo de amigos e familiares que me cercavam, sempre tive tamanha dificuldade em me posicionar como homossexual dentro desse espaço, a academia. Porque minha escuta filosófica, que nunca pareceu se restringir ao modelo estabelecido e nunca se furtou a quebrar barreiras, sempre pareceu se esquivar do tema da sexualidade. Lembro que em minha defesa de doutorado, a filósofa argentina Mônica Cremolini comentou como minha tese esconde em suas quase 500 páginas o teor erótico, que, contudo, não deixa de escorrer desde seu título, que evoca a unidade. A resposta era simples, embora no momento não conseguisse ver. Eu me esquivava de falar do erótico, porque eu não consigo não falar em primeira pessoa. E falar então da sexualidade seria falar de minha experiência sexual, desde ela e a partir dela. Mas o que me estranhou ainda mais foi que desde que ingressei na vida universitária, sobretudo depois de conseguir a estabilidade de um emprego público, e a suposta respeitabilidade de ao menos um pequeno grupo de pessoas na academia, eu ainda persistia no silêncio. E o estranhamento se tornou absurdo quando vi que isso era um padrão, pois os professores universitários homo ou bissexuais da minha área, homens e mulheres, mesmo os que são aparentemente assumidos para seu pequeno círculo, nunca se posicionam publicamente quanto aos temas que envolvem a sexualidade não normatizada. Isso me fez começar a pensar, para além do óbvio, já que não é novidade para ninguém que a academia é um ambiente extremamente machista, misógino e homofóbico, que deve haver, para além disso, algum problema estrutural com nossa específica área do saber. Sendo curto e grosso, a questão que me coloquei foi a dificuldade de a filosofia sair do armário. Por isso, essa celebração de hoje marca também uma guinada no meu percurso acadêmico, quando eu decido mudar completamente o rumo de minhas pesquisas e começar a me dedicar não a questões propriamente de gênero, mas talvez, se isso existir, uma espécie de teoria queer do conhecimento, ou uma teoria de gênero da filosofia, cujo nome provisório seria algo como uma filosofia do e no terceiro gênero, que busca investigar a relação intrínseca das figuras andrógenas com as noções de verdade, a contaminação entre masculino e feminino contra os discursos de pureza, a exaltação da artificialidade contra qualquer defesa do natural e, sobretudo,
a denúncia da neutralidade e da universalidade como a dessexualização do pensamento. Portanto, em primeiro lugar, uma filosofia do terceiro gênero, pois tem como objeto essas imagens e alegorias que são desde sempre escamoteadas em nome de uma epistemologia neutro-masculina, ainda que sejam estas que me pareçam fundamentais para a própria invenção do fundamento. E, em seguida, uma filosofia no terceiro gênero, pois para tal intuito ela deve necessariamente se escrever de outra maneira, escrever-se a partir desse lugar ambíguo e tecer outros estilos que flertem com as artes, a literatura e a autobiografia, e com isso saia desse armário que é a imposição do chamado rigor filosófico-científico. Isso me faz lembrar de uma certa cena que nunca saiu de minha memória e que me assombra também desde o ano de 2005. A cena se passa na praia de Copacabana, onde eu caminhava com o filósofo italiano Gianni Vattimo, que estava no Rio para um colóquio do qual eu fazia parte da organização. O hotel onde ele se hospedara era próximo à minha casa e, por essa razão, caminhávamos pela madrugada após o jantar. Ao explicar para ele quão interessante era o bairro de Copacabana, quando dizia que lá moravam, às vezes no mesmo prédio, idosos, judeus ortodoxos, traficantes, prostitutas, gays e drag queens, fui imediatamente interrompido por ele, que me disse de modo abrupto: eu gosto de drag queen. Mesmo sabendo que Vattimo era homossexual assumido e militante, presença obrigatória das paradas do orgulho gay de Turim, a confissão inesperada me pegou de surpresa e devo ter feito uma cara de que não entendeu nada. Então ele repetiu explicando: eu gosto de drag queen, sabia que já escrevi sobre isso, e me contou de um pequeno artigo em que falava sobre o que é drag queen, inspirado na primeira drag americana, que era um professor universitário de dia e fazia shows à noite. Cheguei em casa, procurei o artigo e no dia seguinte cheguei profundamente excitado no evento, pedindo a ele que escrevesse mais sobre o assunto, pois eu achava que a pequena análise do drag poderia render muito, que seria muito interessante ter um livro sobre isso. Ele, de modo jocoso, me disse, em alto e bom tom, no meio de um auditório lotado, que estava muito velho para isso, e que deixava para mim, que era jovem, a tarefa de pensar o drag. Isso, obviamente, virou piada entre meus colegas, que ouviram Vattimo, um bom italiano, fazer tal observação em alto e bom tom, em alto volume, mas devo confessar que tais palavras sempre ecoaram em minha mente. Me ajudaram a pensar na tese de doutorado e cada vez mais me parecem ser o nó górdio de todo o meu pensamento. E é por essa razão que tal filosofia do e no terceiro gênero, herdeira desse pensamento drag, será, sobretudo, uma releitura de meu percurso à luz de tais alegorias, pois estou certo de que tudo que escrevi até hoje, minha preocupação insistente com a alteridade, minha obsessão pela singularidade, meu amor pelas metáforas, estilos e máscaras, a luta contra a neutralidade e o falogocentrismo, enfim, tudo que produzi até hoje sempre foi norteado por esse desejo de inscrever na filosofia essa marca alegre do jogo de despir, vestir e travestir. Eis, portanto, o anúncio, a promessa do que está por vir, e talvez a justificativa de precisar de um momento como esse para tal anúncio. Precisar estar ao lado de alguém que resplandece coragem para tirar a filosofia, ou ao menos a minha, do armário. E devo também confessar, já que toda essa minha fala nada mais é que uma longa confissão, que tal coragem de fazer essa promessa aqui agora, de escolher esse momento para desviar o rumo de minhas pesquisas, se dá, em grande parte, a leitura de Tempo Bom e Tempo Ruim, de ver trilhada a biografia de Jean Willis, de ter para mim mais patente a dimensão de seu bravo percurso, desde sua infância pobre em Alagoinhas até sua vida política como deputado. Tempo Bom e Tempo Ruim me fez repensar os entrelaçamentos de meus temas, que justamente me fizeram convidar Jean a palavra, as cores, as peles, os gêneros e as cores. Faz-nos pensar sobre as cores do arco-íris e a pluralidade de tons de peles e matizes sexuais que vem sendo, seja epistemologicamente, pela neutralidade e universalidade, seja politicamente,
Então, faz-nos pensar sobre as cores do arco-íris e a pluralidade de tons de peles e matizes sexuais que vêm sendo reprimidas, recalcadas, excluídas, seja epistemologicamente pela neutralidade e a universalidade, seja politicamente, sobretudo em um tempo em que o dogmatismo neopentecostal faz com que a medievalidade bata à nossa porta e nos traz às ruas. Sair do armário e ir para as ruas talvez sejam esses os maiores imperativos da minha filosofia. E não estão de modo algum separados. Sair do armário é também ir para as ruas, na medida em que um pensamento como esse, que eu busco fazer, deverá necessariamente se debruçar não apenas sobre os gêneros, mas também sobre a nossa própria cultura. Porque não existe uma filosofia brasileira. Porque o filósofo no nosso país não tem amor à sua cultura, à sua língua. E assim como se esconde no armário, tenta a todo custo esconder sua pele mestiça, sua cultura impura, no melhor dos sentidos, e escamotear a promiscuidade que é a origem nada original e, portanto, unicamente original, que mistura a matriz negra com a branca e a ameríndia. E eu diria mais, as matrizes negras, brancas e ameríndias, pois estas também são negras. Uma filosofia do e no terceiro gênero, uma filosofia mestiça, uma filosofia das e nas ruas. É isso que me fez amar a leitura de Tempo Bom, Tempo Ruim. Ter a coragem de aqui anunciar minha nova empreitada e o que me motivou a chamar o deputado João Willis para abrir nosso seminário de disseminações. E termino a minha fala citando um breve trecho de uma das mais belas canções de João Bosco, que na voz de Clara Nunes nos faz pensar nesse imbricamento, ainda tão embrionário em minha cabeça, entre gêneros, cores, culturas e sexos. Gege, minha sede é dos rios. A minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta. Planta, flor irmã da bandeira. A minha sina é verde e amarela, feito a bananeira. Ouro cobre o espelho esmeralda. No berço esplêndido, a floresta em cauda, manjedora d'alma. Labarágua, 7 quedas em chamas. Cobra de ferro, Oxumaré, homem e mulher na cama. Obrigado, e eu dou a palavra ao deputado.